Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui no nosso Plantão Glorioso, canal Gigante Glorioso, e nesse primeiro dia, depois de um longo tempo parado aí pela punição que nós sofremos, voltando com tudo, é o quarto vídeo do dia hoje do canal Gigante Glorioso pra gente falar. Acabou agora há pouco o julgamento do John Textor no STJD, a gente vai falar rapidinho sobre ele, e a previsão que nós fizemos aqui no nosso Plantão Glorioso da primeira edição, com o médico Edu Garrido, né, do afastamento aí do Tiquinho por conta da sua lesão, se cumpriu, né? Ele falou de 3 a 6 semanas e o Botafogo acabou de divulgar aí um comunicado falando do afastamento aí do Tiquinho Soares devido a essa contusão, exatamente 6 semanas. E aí, 6 semanas, mais de um mês, como é que o Botafogo vai sobreviver à vida sem Tiquinho? Vimos que sim, né? Vamos falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Quero agradecer demais a cada um de vocês. É claro que depois de 14 dias, né, sem ter conteúdo no YouTube, o engajamento dá uma diminuída, mas quero agradecer a todos vocês que prestigiaram os nossos vídeos aí no início do dia. Primeiro foi falando o motivo pelo qual a gente estava aí afastado, né, 14 dias sem poder publicar conteúdo, e outra gente já falando de Botafogo, fazendo o nosso trabalho normalmente. Agora, a nossa segunda edição, a gente conta com vocês no like. O seu like nunca foi tão importante aqui no canal Gigante Glorioso, porque é isso que vai fazer com que o YouTube entenda que o canal está voltando à ativa e passe a indicar novamente. É o que a gente chama de engajamento, né? Então o engajamento diminui drasticamente e a gente conta muito com a família GG nesse momento. Deixa o seu like, compartilhe nos grupos de WhatsApp, se não for inscrito, se inscreva. Falta aí pouquíssimo, 100 e alguns seguidores para chegarmos à marca de 103 mil inscritos. Agradeço demais, galera. Vamos lá. Terminou agora há pouco o julgamento de John Textor no STJD. Ele foi punido com suspensão por 45 dias, que juntaram ali 2 artigos. 30 dias ele foi punido, 30 dias por ofensa à honra, né, naquele jogo Palmeiras e Botafogo de 2023, ofensa à honra de instituições como a CBF e tal, Edinaldo, e 15 dias por conduta antiética, não esteve de acordo com a ética desportiva, tal, 45 dias no total e 50 mil de multa por um artigo, 50 mil por outro artigo, né? Juntando tudo, 45 dias de suspensão e 100 mil reais de multa. Como o John Textor já cumpriu essa parte dessa pena, né, no ano passado, cumpriu aí 28 dias, então restam apenas 17 dias. E o John acabou de voltar para os Estados Unidos, não retorna ao Brasil nem tão cedo, então, enfim, esses 17 dias e nada serão a mesma coisa, né? Ele veio para o Brasil, fez o que tinha que ser feito, compareceu à CPI, acompanhou o jogo do Botafogo na Libertadores, e é isso. Agora, a questão dos 100 mil de multa, 50 mil, metade desse valor, né, vai para a CBF e 50 mil para instituições de caridade, né? Deveria ser todo o valor, né? Todo o valor deveria ser destinado a isso. Mas, enfim, o que isso influencia diretamente na vida do John Textor, na vida do Botafogo, enfim? A resposta todos vocês já sabem, né? Nada. Os auditores perdem boa parte do tempo das suas vidas basicamente para arrumar dinheiro para a CBF. Porque é um tempo inútil. Esses 45 dias, fosse 45, fosse 50, 17, 28, eles não significam nada. O cara nem mora aqui no Brasil, né? Agora, esses 100 mil, nada vai sair do bolso do John Textor, a não ser que essas investigações cheguem a algumas conclusões. Então, enquanto não chegar à conclusão, tanto na CPI quanto na polícia, MP e tal, não vão ver a cor do dinheiro do John Textor, né? Enfim, fosse os 100 mil para uma causa justa, certeza que pagaria imediatamente, né? E essa foi a decisão, esse foi o circo montado, que sinceramente não interfere em nada na vida de ninguém. Como muito bem falou o senador Carlos Portinho, o STJD não é um órgão julgador.
Ele é um órgão administrativo da CBF que legisla em favor da própria CBF. Ele julga arrumando dinheiro para a Confederação Brasileira de Futebol. Então, é um órgão inútil, basicamente isso, né? Em termos desportivos, em termos de justiça, justiça desportiva. Em termos de justiça, tinha que sair dali. Podia botar Supremo, Superior, Sacrossanto, o que quiser, Tribunal Administrativo da CBF. Aí seria um nome mais justo, seria algo melhor, né? Enfim, serviu para nada, apenas uma perda de tempo de quem acompanha e de quem está lá participando. CBF que adora, né? Agora, Tiquinho Soares. Tiquinho Soares, o Botafogo acabou de informar que depois dos exames, 6 semanas fora. Basicamente o tempo que Jefinho, Luiz Henrique ficaram afastados aí devido a lesões parecidas, né? Lesões musculares. E ao contrário do que aconteceu no ano passado, o Botafogo não vai forçar o retorno do Tiquinho Soares. 4 semanas, é possível que o Tiquinho fique pronto? É possível. O Tiquinho voltou muito antes da previsão no ano passado. E a gente viu que não foi positivo, né? Voltou e não voltou bem. Voltou e não voltou nem 50% daquilo que vinha sendo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo não vai adiantar retorno de ninguém, não vai antecipar retorno do Tiquinho Soares. 6 semanas são 6 semanas. Se recuperar-se antes, treina com o elenco, se o Arthur Jorge achar que já está no momento correto de voltar, o departamento médico dá o aval, está 100%, vai voltar. Do contrário, o Botafogo vai buscar alternativas dentro do próprio elenco, tendo em vista que Igor Jesus só no mês de julho. A gente tem pausa para a Copa América, né? Tem essa coisa toda. Só que nesse tempo em que o Tiquinho vai ficar fora, tem campeonato, né? Tem campeonato rolando e tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Então, quando o Tiquinho voltar, o Botafogo vai estar na fase final aí de Libertadores da América. Então, na melhor das hipóteses, o Tiquinho pega aí esses 2 jogos fora do Brasil na Libertadores e vamos ver a agenda, de repente até o jogo de volta contra o Vitória não pega, né? Não pega, então, se o Botafogo se classificar, oitavas de final de Copa do Brasil e os 2 últimos jogos do Botafogo, na melhor das hipóteses, na Libertadores da América contra o Universitário, lá no Peru, e Junior Barranquilla, lá na Colômbia. Mas o Arthur Jorge, a comissão, tal, apesar de não verem com tanto pessimismo assim, né, esse prazo, né, esse tempo que o Tiquinho vai ficar fora, não foi uma lesão muito grave, mas da mesma forma que o Jefinho e o Luiz Henrique ficaram mais tempo do que o previsto, a previsão foi uma, eles ficaram mais tempo. O Botafogo alargou bem aí essa previsão do Tiquinho e o doutor Edu Garrido falou aqui na primeira edição de 3 a 6 semanas, então 6 semanas sendo aí esse prazo máximo, para quando o Tiquinho voltar realmente 100%, sem improvisar. É melhor você improvisar jogador na posição do Tiquinho do que você improvisar o Tiquinho na posição dele, ele não estando 100%. Não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Erro de planejamento, a gente já vem repetindo isso aqui, Botafogo errou, sim, Botafogo erra no planejamento, você não tem nenhum jogador para a posição do Tiquinho Soares, contar com o Janderson e o Matheus Nascimento é uma estupidez e tem que pagar por isso, e está pagando por isso, né? Então as possibilidades, a gente já viu uma que deu muito certo, o Eduardo jogando ali de falso 9 ou de 9 mesmo, né? O próprio Júnior Santos, que já fez essas vezes em algumas oportunidades, já no Botafogo foram poucas, mas no Japão foram muitas. E assim, acho pouco provável que o Arthur Jorge suba algum garoto da base nesse momento para servir como salvação da pátria, né? Pode até subir, né, um Vargas, um Kaique, para treinamento, né, para algum garoto começar treinando ali e tal, com o elenco, mas para servir de salvação acho impossível, não é o perfil do Arthur Jorge, né? Tem muitos jogadores aí que vão buscar o seu espaço, né? Tem muitas equipes, inclusive no futebol brasileiro, que não jogam com um 9, né? O Palmeiras agora que está jogando com o Flaco Lopes. Mas antes do Flaco, antes do Endrick, por exemplo, né, que é esse jogador mais infiltrado, o Palmeiras, até meados do ano passado, não tinha um 9. Estava um tempo sem 9, né? O Dudu fazia às vezes, o Rony fazia essas vezes. Era um time que jogava sem um camisa 9, sem um centroavante infiltrado, né, plantado ali e tal.
E muitos clubes no mundo atuam sem esse 9. E o Arthur Jorge não vai abdicar do seu esquema de 4-2-4, do seu esquema ofensivo, por conta da ausência de um jogador com essas características, né? A gente já viu isso nesse jogo contra o Universitário. O Tiquinho Soares também ficou fora de algumas partidas, a gente viu o Botafogo atuando sem o Tiquinho. Então, assim, para o jogo contra o Flamengo, talvez adote aí a mesma formação que terminou, né? Começou o segundo tempo, na verdade, do jogo contra o Universitário. O Eduardo com moral, iniciando aí essa partida contra o Flamengo. Contra o Vitória, vamos ver. Dificilmente o Arthur Jorge vai repetir os times devido a esse desgaste físico natural, principalmente ali no meio-campo, né? Então jogou o Gregory ao lado do Marlon Freitas. É possível que domingo a gente tenha Danilo e Tietê, por exemplo, né? Jogou o Damian, Matheus Ponte pode jogar na lateral, né? O Cuiabano, que já bidou, de repente pode aparecer em alguma das oportunidades contra Flamengo ou contra a Vitória. Enfim, o Botafogo começa a ter mais possibilidades dentro do seu elenco, infelizmente, na área de centroavante, estamos reféns de um planejamento que não começou agora, né? Começou desde o ano passado com a turma Mazuco, o Thiago Nunes, né? Essa turma toda aí que infelizmente não deu conta desse recado, tá? Fico por aqui, mais informações amanhã vocês acompanham aqui no canal Gigante Glorioso, aqui é Botafogo. Valeu!